Olá! Para finalizar, vamos limitar o tamanho do nosso conteúdo, porque veja que uma tela muito larga, o texto fica muito disperso. E é difícil fazer um layout que funcione tanto para o celular, quanto para uma tela tão larga como é aqui esse caso que nós estamos vendo. Além disso, vamos acrescentar também um elemento que é muito comum em páginas web, que é colocar um rodapé na página. Primeiramente, vamos corrigir esse tamanho de conteúdo aqui. O que acontece é que o Layout It utilizou o Container Fluid, que significa que é um container que vai preencher toda a tela. Nós vamos mudar essa classe para utilizar apenas o container, e aí ela vai ter uma limitação máxima no seu tamanho. Perceba aqui agora que eu alterei a classe, quando eu recarrego a página, que o tamanho fica limitado aqui ao centro. A minha tela aqui tem mais de 1900 de largura, não é uma largura normal. Veja que conforme eu vou diminuindo o tamanho, o conteúdo vai se contraindo até o formato aqui de celular. A outra coisa é que nós vamos criar aqui um rodapé para a nossa página. Então eu vou utilizar aqui a tag footer de rodapé em inglês. Vou utilizar uma div com a class container do Twitter Bootstrap. Vou criar aqui uma div com a classe justamente container do Twitter Bootstrap para manter este conteúdo com uma largura máxima. Do Twitter Bootstrap vou criar uma div com a classe row para criar uma linha. E ainda do Twitter Bootstrap vou criar uma div com uma coluna inteira que vai ocupar toda a minha página com a classe col. Essa estrutura é muito utilizada, então eu vou até copiar aqui embaixo para colocar uma segunda linha numa cor diferente. Neste primeiro elemento aqui, eu vou acrescentar um header de tamanho 3 com o título Entre em Contato, onde eu vou colocar aqui informações de contato para quem quiser obter mais informações. Depois desse título, eu vou criar uma tag address, onde eu vou colocar efetivamente as informações de contato. Vou colocar o meu telefone como contato, acrescentando aqui hífens para facilitar a leitura. Vou pular uma linha com a tag br de break row. E aqui eu vou acrescentar um link com o atributo href, utilizando o mail to, e eu coloco um e-mail para onde as pessoas poderão clicar e enviar uma mensagem eletrônica. Então eu vou acrescentar aqui o ramalho, @python.pro.br, vou fechar a tag e incluir ainda aqui o e-mail novamente, para que ele seja visível para o usuário. Vamos confirmar, dando refresh na página, como ficou aqui o rodapé. Veja que o conteúdo aparece corretamente. Uma outra coisa que eu quero colocar é que os direitos dessa página são reservados. Então eu vou acrescentar aqui neste elemento embaixo justamente o ano e a informação de direitos reservados. Para eu não ter que ficar toda vez atualizando o ano na minha página, eu vou utilizar uma template tag que se chama now. Eu vou passar o parâmetro y em maiúsculo e dessa maneira ele sempre vai pegar o ano corrente. Depois disso eu vou acrescentar aqui a informação Python Pro, todos direitos reservados. Vamos observar aqui o conteúdo e veja que justamente aparece o ano no momento da gravação desse vídeo. Veja que eu estou gravando aqui em 29 de dezembro de 2018. O que está faltando nesse momento é nós adicionarmos um pouco de cor e espaçamento nesse rodapé. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar aqui esse rodapé com uma classe. Vamos chamar de main footer. O Twitter Bootstrap é um framework que já acrescenta aqui um CSS chamado style.css, que basicamente você pode criar algumas classes suas. Veja aqui que ele já está até informando em inglês. Arquivo de CSS vazio para o seu próprio CSS. Nós vamos acrescentar aqui a classe main_footer para podermos então ajustar as características que nós queremos para este cabeçalho. O que eu vou fazer neste cabeçalho é trocar a cor do pano de fundo.
Então eu vou aqui na propriedade Background Color e vou colocar aqui uma cor verde claro. Veja o código hexadecimal 9FD25F. Quando eu faço isso, vamos atualizar aqui a página e veja que eu já ganhei uma certa cor aqui no meu rodapé. Contudo, o rodapé está colado no conteúdo. Portanto, vamos editar aqui a página Home. Para isso, eu vou utilizar aqui a classe MT de Margin Top, traço 5. Veja então, quando eu acrescento essa classe e atualizo, um espaço é dado entre o conteúdo e o rodapé. Eu vou dar um espaço também entre o rodapé e esse H3 aqui. Para isso, nós vamos utilizar outra classe que começa com P e vem de padding. Essa é uma distância do conteúdo interno. E se eu utilizar o T, será uma distância para o topo. Vou utilizar aqui o PT4 como um padding de numeração 4. Veja que quando eu atualizo a página, aparece aqui o espaçamento entre o conteúdo presente no rodapé e o início do rodapé em si. Agora eu vou mudar a cor também ali dos rights, onde está a mensagem de direitos reservados. Eu vou, portanto, criar uma div aqui envolvendo esta coluna aqui de baixo apenas para poder mudar a cor. Vou acrescentar aqui um class e vou chamar de rights esta classe. Vou voltar aqui no style CSS e o procedimento vai ser parecido com o que nós fizemos para a classe main_footer. Eu vou acrescentar aqui a classe rights, só que o background color eu vou colocar para uma cor verde mais clara, de código 82B641. Veja que inclusive você tem aqui uma paleta de cores que você pode escolher dentro do próprio PyCharm. Alterado esse elemento, vamos novamente atualizar a tela para ver como ficou. Veja que aqui a linha dos rights ficou muito espremida. Então agora nós vamos utilizar novamente uma classe do Twitter Bootstrap P de padding, mas nesse caso utilizando o B de bottom, ou seja, o espaço no conteúdo embaixo. Vou utilizar aqui o PB-4. Volto para a página, atualizo e vejo aqui que o espaçamento foi criado. Uma coisa também é que neste verde cairia muito melhor uma fonte de cor branca, para dar um contraste. Então, eu vou acrescentar aqui no main_footer, aqui no rodapé, a classe text light, que é justamente uma cor branca para o texto. Quase todo o texto ficou branco, exceto aqui o e-mail. Vamos alterar diretamente aqui o texto do e-mail, adicionando também a ele um text light. Volto aqui na minha página e veja que tenho então o conteúdo todo formatado. Se você acessar o console de desenvolvimento e emular o acesso via celular, você consegue ver como ficou aqui o nosso rodapé na versão mobile. Então, com essa aula, você tem o conhecimento de elementos básicos de dentro do HTML com os componentes do Twitter Bootstrap, uma mínima introdução ao CSS para formatar os seus componentes e também o acesso a mais uma template tag, o now, para poder extrair informações da data atual.